Amém. Bom, gente, agora abra a palavra do Senhor comigo. Lá no livro de Josué, meu amigo Josué. Obrigada, pastora. Eu achei que era outra bronca vindo para cá. Eu só tomo bronca nessa igreja. Estou tentando adivinhar quem é que está atrapalhando aqui meu microfone, meus papéis. Tá bom, aí deixa circular nas pernas aí, tá bom, tá? Amém. Livro de Josué comigo, vamos lá, em Josué, capítulo de número 4. Amém? Todo mundo achou aí? Mais um tempinho, né, que eu falei agora, é complicado, né, pastor? Josué capítulo 4, e a gente vai ler a partir do primeiro versículo, amém, amados? Não, gente, vocês não estão entendendo o negócio. Então, amém. É mulher, gente, agora é rosas. Amém, amadas? Ô, glória, é isso aí. Mulher tem que ter força, sustância para aguentar a vida de casa, lidar com os maridos abençoados que Jesus dá pra gente, né? Então tem que ter garra, ó. Você amém, não, é amém, tá? Esse amém aí não tem força pra nada não, vambora. Não sou nordestina não, sou mineira, mas tem sangue quente. É, vambora, é amém. Isso, força. Vambora, Josué 4, a partir do capítulo 4, a partir do primeiro versículo, amém? Acharam todo mundo? Vamos ler juntos. Diz assim, o Senhor, está até aqui no telão. Vamos lá. Acabando todo o povo de passar pelo Jordão, falou o Senhor a Josué. Gente, olha que coisa tremenda. O Senhor falando diretamente com Josué. Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e ordenai dizendo-lhes: tomai daqui do meio do Jordão, do lugar de assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as a outra banda e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens e escolhera entre os filhos de Israel de cada tribo um homem. Josué disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e levantai cada um uma pedra sobre o ombro, de acordo com o número das tribos dos filhos de Israel, para que assim seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntardes o que significa essas pedras, direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor, passando ela pelo Jordão, separando as suas águas. Assim estão essas pedras e serão para sempre um memorial aos filhos de Israel. Amém? Amém. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre os Teus ensinamentos. Nessa noite, Pai, o Senhor quer nos ensinar como nós podemos sair no meio de um deserto. Seja esse o deserto na qual o Senhor nos leva, ou um deserto na qual a gente se coloca, meu Pai. Então nessa noite eu te peço, direciona a minha vida, a sua palavra com poder, com autoridade. E Senhor, que nós vamos frutificar de acordo com a tua vontade para nossas vidas, Senhor. Cubra-nos com as tuas mãos poderosas, assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento, amado. Isso. Daqui a pouco a gente vai falar assim: assenta quem tem lugar. Em nome de Jesus eu profetizo, tá? No próximo culto das rosas vai ser assim: assenta quem tem lugar, viu, pastora? Vai ser assim, em nome de Jesus, tá? A gente ainda chega lá ainda, né? Em nome de Jesus. Amadas, essa palavra quando o Senhor me deu sobre sair do deserto, e Ele me levou em Josué, eu falei assim: Senhor, mas o povo já tinha saído do deserto. O Senhor quer falar o que comigo sobre isso, meu Deus? O Senhor fala assim: você não entendeu o problema ainda que está acontecendo aqui. Às vezes, quando esse povo estava lá no meio do deserto, Deus usou a vida de Moisés lá no Egito, tirou aquele povo lá do Egito, caminhou pelo deserto, sim ou não? Todo mundo conhece a história, né? Do povo que estava lá no Egito, caminhou lá 40 anos ali.
Passaram ali sobre o mar, abriu-se o mar, passaram ali, caminhando, 40 anos ali, rodeando. Por quê? Murmuravam, reclamavam, questionavam, né? Ficaram 40 anos. Quando Moisés então avistou a terra prometida, o que coitado de Moisés fez? Morreu. Não entrou ele na terra prometida. Chegando então Josué, o Senhor falou assim: Josué, você é o sucessor, tem que dominar esse povo aí. O que Josué disse? Senhor, eles vão me obedecer não. Quanto tempo Moisés está batalhando com esse povo? Com Moisés na direção, eles estão murmurando? Imagina comigo. Aí o Senhor chamou Josué e falou assim: eles estão nesse deserto porque eles querem. Eles se colocaram nesse deserto. Por que colocaram nesse deserto? É muito claro quando o Senhor fala aqui sobre a questão deles passarem sobre o Rio Jordão. O Senhor de novo abriu o Rio Jordão para o povo passar. Para que ele fez de novo isso sobre a ordem de Josué? Para entender que tinha uma autoridade que não era Moisés sobre a vida deles. Às vezes, amados, todos nós aqui, eu fico muito feliz em dizer isso, somos cristãos. Somos cristãos, mulheres diante de oração, que temos um pastor, que temos uma igreja, que temos uma liderança. Mas aí o que acontece? O pastor fala assim: irmão, vai lá falar com a tua liderança. Irmão, o que está acontecendo? Você está faltando o culto. Minha amada, o que está acontecendo na tua casa? Você não está sabendo direcionar teu casamento. Aí a irmã fala assim: quero nem ouvir esse pastor. E a gente acaba entrando num deserto porque a gente quer. Amadas, precisamos entender que tem o deserto que Deus nos leva, que é para um período de amadurecimento, amém? E tem o deserto que a gente se coloca. Hoje, o Senhor me trouxe aqui para falar sobre o deserto que a gente se coloca. Porque todo mundo fala do deserto que Deus leva, mas ninguém fala do deserto que a gente se coloca. Quando a gente começa a murmurar, começamos a desobedecer, entramos num ponto muito crítico da nossa vida. Mulher tem um problema muito sério chamado língua, tá? Ou órgãozinho que a mulher tem problemático sobre o seu corpo, que não sabe ficar quieto dentro da boca, que às vezes fala demais, murmura demais, reclama demais, e aí começa a passar pelo deserto. Todo mundo entra pelo deserto, porque a mulher está ali como coluna do marido, direcionamento dos filhos. Mas ela não está tendo sabedoria dentro do lar, não tem sabedoria dentro da igreja, não tem sabedoria no trabalho, não tem sabedoria por onde vai, por onde vem. E o deserto chega. Ah, Senhor, mas eu estou passando tanta dificuldade na minha casa. Por que está passando dificuldade na sua casa? Por que será? Moisés, ele era um servo fiel. Ele pegou Josué e ensinou Josué a caminhar com ele e a guiar aquele povo ali. Às vezes você pode não concordar com a sua liderança, você pode não concordar com a autoridade do seu marido, mas você tem que entender uma coisa: ele é autoridade dada por Deus sobre a sua vida. Ele tem uma responsabilidade sobre a sua vida. O que Jesus resolveu fazer ali então com Josué? Josué, eu vou abrir o rio de novo, só que agora é o Rio Jordão, não é o mar. O povo vai passar, só que eu quero que façam um memorial agora para entender o quê? Porque vocês precisam deixar um testemunho para os filhos de vocês. Porque quando todo mundo passar e chegar lá na frente e ver aquele monte de pedra: nossa, pai, por que esse monte de pedra aqui na beira do Rio Jordão? Que monte de pedra! Tem 12 pedras grandes aqui, por que isso? Isso aqui, meu filho, é para lembrar que um dia Deus também abriu o Rio Jordão para o povo passar na direção de Moisés, que morreu lá e deixou Josué no caminho. Josué pegou e conduziu o povo, fez a arca parar no meio do rio, tomou cada homem um da tribo de Israel, pegou e levou até o outro lado e colocou aquele ali como memorial. Às vezes nós mulheres não temos entendimento para direcionar os nossos filhos diante da palavra de Deus. Será que você está tendo direcionamento da sua liderança para levar a palavra para dentro do seu lar? Será que você está sabendo direcionar a sua casa dentro das instruções? Porque o Senhor falou que a gente tem que dar testemunho. Isso que o Senhor mandou Josué fazer: pegar as pedras, colocar cada um da chefe ali da tribo, pegar sobre o ombro e levar até o outro lado, é para deixar como testemunho para os que viriam depois. Mulher, qual que é o legado que você vai deixar para sua família?
Qual que é o legado que você vai deixar para os seus filhos? Para as pessoas que te conhecem, por onde você passa, né? Lá em Salmos 119 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Às vezes, amados, a gente ouve a palavra do Senhor. O pastor ministra, a pastora ministra, o missionário, o pregador da noite ministra. E aquela palavra ali, ela vem de encontro à nossa vida. Mas às vezes a gente não quer pegar aquela pedra como palavra, que simboliza ali a palavra, e lembrar que ela é uma verdade de Deus para a nossa vida, levar para a nossa casa e exercer ela lá. A gente ouve a palavra dentro da igreja, quando passa da porta, o que o pastor pregou? A gente nem lembra, porque hoje em dia a gente está preocupado com isso aqui, ó. Olha aqui, vem para culto, mas a mão está aqui, ó. Às vezes não estão ouvindo o que o pastor está pregando. Aí chega lá da porta para fora, e nossa, que palavra abençoada. Palavra? O que o pastor pregou mesmo? Menina, eu nem lembro mais o que o pastor pregou. O que o pastor pregou? Sabe o que o pastor pregou? Não sabemos nem o que o pastor pregou. Aí o salmista diz: as pedras simbolizam a palavra que você pega e tem que levar para sua casa. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus, quando ela vem como uma espada que derruba todo o pecado e toda a contaminação, minha amada. Quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, entenda o que o Senhor quer falar com você através dessa palavra. Pegue ela como se fosse essa pedra que Josué mandou o sacerdote levar, que você está sendo a sacerdotisa da sua casa. Nessa tarde você é essa sacerdotisa da sua casa. Pega a palavra e usa lá dentro da sua casa, como testemunho, como um instrumento. Você tem que pegar e levar e colocar lá como um memorial de Deus. Aí você chega do culto, chega em casa e começa: ah, mas que não sei o que não sei o que. E a palavra que foi ministrada. Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pequei, já pequei. Gente, mas acabou de sair do culto. Cadê a sabedoria de ouvir a palavra, de guardar a palavra no coração, que a gente não está sabendo levar? Nossa, pastora, você está pegando pesado. Nem comecei, porque para atingirem vocês, atingiu primeiro em mim, doeu em mim. Nós temos que ter entendimento que a palavra do Senhor, ela tem que ser a base para a nossa vida, a estrutura para a gente conseguir erguer a estrutura da nossa casa, dos nossos maridos, dos nossos filhos, ouvir o que a liderança está ensinando, o que a autoridade do Senhor está mandando, os nossos pastores pregarem, os pregadores da igreja administrarem sobre a nossa vida, pegar como pedra forte do Senhor e levar para dentro do nosso lar. Eu preciso levar essa pedra para dentro da minha casa, eu preciso mudar esse comportamento, agir com essa atitude, porque senão, amados, não vai funcionar. Não vai funcionar. Essas pedras, elas têm que simbolizar um memorial. E o que é a pedra hoje que a gente está saindo do meio do deserto? Aquele povo se colocou no meio do deserto. Às vezes a gente se coloca no meio do deserto por não querer ouvir e obedecer a palavra de Deus. Porque não adianta só ouvir. Eu tenho que ouvir e tenho que obedecer. Às vezes mulher é teimosa, mulher é tinhosa, é pirracenta. Vamos confessar, gente, mulher é pirracenta. Essa palavra não foi para mim. Se fulano não estivesse aqui, essa palavra seria para fulano. Não seria para fulano não, é para você mesmo, que Deus que te trouxe. Se fosse para fulano, Deus tinha levado fulano para a igreja. Amém, amadas? Amém. Amém. Tá? As 12 pedras então representavam as 12 tribos de Israel. Isso nos lembra algo que é muito importante para as nossas vidas: a unidade que nós temos que ter. Unidade. O que é unidade? Companheirismo. Pessoas que nos ajudam a nos estruturar diante do Evangelho, principalmente quando a gente está sem forças. Lá em Êxodo 17:12 diz assim: mas as mãos de Moisés estavam pesadas. Então tomaram-se uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou-se sobre ela. Então Arão e Hur sustentaram-se as suas mãos,
um de um lado e o outro do outro. Assim permaneceram as mãos firmes deles até o pôr do sol. Amados, no momento de fraqueza, você está na luta, está passando uma prova, está orando, está jejuando, passando um momento de perseguição, convida alguém para orar com você. Não é contar da tua vida para ninguém, é buscar um suporte de oração dentro da tua igreja, com um irmão de oração que pode te sustentar em oração, que pode ser um Ur, que pode ser um Arão do seu lado, porque assim, você está fraca, mas eu estou aqui. Mas hoje não, as mulheres querem entrar no individualismo e deixar a outra passar no deserto sozinha. A palavra do Senhor fala que é melhor sermos dois do que um, porque quando um cair, o outro está do lado para levantar, gente. Nós temos que parar com esse atualização de individualismo que a mídia tem colocado dentro da nossa casa. Eu só penso em mim, só olho para mim, não estou nem aí para ninguém. A palavra do Senhor fala sobre unidade. E o melhor é o que eu acabei de ler, né? Em Eclesiastes 4:9. Melhor serem dois do que um, porque melhor é aquele que sustenta o outro. Gente, o apoio mútuo, a ajuda, o companheirismo dentro do Evangelho. Fica muito mais fácil a gente passar por um deserto quando tem alguém ali. Eu estou do seu lado, eu vou te sustentar em oração, vou prevalecer contigo, não vou deixar cair nem te desanimar. Quantas vezes eu passo em vários desertos, porque às vezes eu me coloco lá também, mas eu estou sempre com alguém do meu lado. Ó, estou passando um deserto. Às vezes eu me coloquei nesse deserto, né? Que a gente se coloca no deserto. Aí eu chamo o guindaste, que é a pastora Luciana. Ele é o meu guindaste, tá? Né, pastora Luciana? Ele é o meu guindaste. Aí eu ligo para ela, às vezes ela tem pastora, ela já sabe. O que foi agora? Aí a gente conversa, ela fala, vamos orar. Às vezes ela está passando uma batalha, ela me chama, pastora, o que foi? Estou passando uma batalha, vamos orar. Porque na unidade fica muito mais fácil a gente sair de um deserto. Procure uma estrutura de uma mulher de oração para te ajudar a sair do deserto. Às vezes esse deserto pode ser você que se colocou, pela desobediência, pela uma fraqueza, porque a gente não tem que estar forte o tempo todo. Nós não somos super-heroínas, nós também temos o nosso momento de dificuldade. Quando a nossa fé é abaixa, nós esfriamos diante do Espírito Santo de Deus, nós murmuramos, nós reclamamos, nós questionamos com Deus. Gente, quem aqui briga com Deus? É só eu que brigo com Deus aqui? Será que é só eu que brigo com Deus? Eu brigo com Deus, mas alguém briga com Deus aqui? Ah, achei que o problema sou eu. Ainda bem, tá vendo, né, Jesus? Sou eu não. Que eu brigo com Deus, Senhor, você não está vendo isso não? Meu Deus, o que está acontecendo? De novo essa situação. Aí o Senhor fala assim, você entrou no deserto porque você quis. Você pegou o caminho errado porque você quis, que eu estava te direcionando para o outro. E quantas vezes a gente faz isso? O Senhor está falando, não vai para cá, você vai. Jesus está te puxando aqui, você. Não, Jesus, eu queria ir para cá, Jesus não é para lá, você vai para cá, Jesus é para lá. Aí você vai para o deserto de novo. Mas o rio está aberto na sua frente para passar. E a gente não aprende que já passamos por um deserto. De novo entrar nele? Amados, vamos entender que nós precisamos adquirir algo chamado maturidade para a gente não conseguir voltar para aquele deserto. Às vezes a gente até vai com o pé, opa, peraí, não quero, vou voltar para cá que aqui o caminho é melhor, tem abundância de água. Amém, amadas? Amém. Precisamos ter esse entendimento. Enfrentar as batalhas sozinha não dá, é difícil, a guerra fica intensa. A gente tem que entender que a gente tem que dar testemunho, não é de individualismo, é de vitória coletiva. Somos um corpo alicerçado em Cristo Jesus. Batalha sozinha é difícil carregar, é muito difícil carregar, né? E precisamos construir um caminho cheio de louvor, porque no deserto, gente, o que a gente mais faz no deserto é murmurar. O povo ficou 40 anos lá por causa de murmuração.
Não vamos deixar isso acontecer na vida da gente, não, amém? Amém. Vamos, olha que louvor lindo. A gente estava aqui, a Melissa contando o testemunho dela, que coisa linda, né? Da cura dela. A gente ouviu o testemunho dela aqui. Eu sou o milagre do Senhor, a minha família é o milagre do Senhor, essa igreja é o milagre do Senhor. Quem aqui é milagre do Senhor? E aí, na hora que você está no deserto, você abre a boca para quê? Responde, igreja. Para quê? Murmurar, né? Por isso que todo mundo ficou calado, né? Ninguém adora. Ninguém adora. Na hora da dor, está passando no deserto, ninguém adora. Já perceberam isso? Ninguém enche a boca d'água, passa a luta em silêncio, não, é adorando ao Senhor. Atos 16, 25 está escrito assim: e de perto da meia-noite, Paulo e Silas, orando e cantando hinos ao Senhor, e os demais presos ouviram, até que as cadeias se abalaram e caíram-se por terra, e todos foram libertos. Na hora do seu deserto, abra a tua boca e vai adorar, vai louvar o nome do Senhor. Eles estavam encarcerados por algo que eles não fizeram, e abriram a boca para adorar. Gente, vamos parar de reclamar, vamos parar de murmurar, vamos parar de mimimi, de chorar dele. Senhor, de novo, eu não aguento, vou fazer pirraça com Jesus, hein? Eu não vou pro culto, pastor, até Jesus me abençoar. Fica no deserto. Vai ficar no deserto, porque eu não vou no deserto lançar corda para ninguém. O máximo que eu vou fazer é entrar em oração pela tua vida. O máximo. Então, amadas, na hora da tribulação, vamos adorar o Senhor. Eu não vou cantar para não passar vergonha. Olha, a menina está aqui, fez um louvor lindo. Vou cantar não, viu, menina? Não vou fazer isso não, Melissa. Vou passar vergonha. Tá? Eu não canto nada. Não vou nem tentar, nem arriscar. Perdoe em nome de Jesus, não vou fazer isso não. Amém, amados? Me perdoem, tá? Com essa voz aqui não dá. Mas adore, tá? Adore. Né? Cante. Então, o louvor da Cassiane que fala, né? Então ouve, não é isso aí? Não vou cantar o resto não, tá, igreja? Só para vocês entenderem o recado. Vou passar vergonha em frente à ministra de louvor, coisa linda de Jesus aqui, não. Tá? Então, em momentos de luta, adore ao Senhor. Pare de reclamar. Mas até dar uma contenda na minha casa eu começo a cantar. Na tribulação eu começo a cantar. Eu estou fazendo assim agora. Parei de dar confiança para o inimigo. Porque ele saiu do lugar que eu vou, foi expulso de lá e ele não volta. Eu vou para lá, ele não. Então eu vou dar confiança para ele para quê? Se eu já sei que ele não volta para lá, vou deixar ele me tirar de lá? Não podemos, amar. Empresta tua boca para o inimigo não. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, vai adorar. Amém? Tá levinho, pastora? Ninguém dá um glória na igreja hoje. Quando o pastor está pregando, todo mundo dá um glória. Quando é a pastora, a igreja fica em silêncio. Por que será, Jeová? Jesus. Amor, vou pregar mais não. Vou aposentar. Não dá. A gente tem que pedir direcionamento de Deus, amado, sobre as nossas vidas no meio do deserto. Olha quanto tempo o povo ficou lá naquele deserto lá, gente, 40 anos, porque não estava ouvindo. Deus estava ali falando, mas eles não estavam ouvindo o que Deus estava dizendo para eles. Eles não queriam a direção do Espírito Santo, né? Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Aquele povo estava atravessando o Rio Jordão. Deus estava com eles ou não estava? Amados, quando você está passando uma tribulação, está passando uma tribulação no seu casamento, com uma doença, com uma enfermidade, o Senhor, Ele está contigo. Mas será que você está abrindo a tua boca para falar: Senhor, eu estou passando por isso, olha para mim? Você reclama de novo, Jesus. A criança doente de novo. A
Vai buscar direcionamento de Deus. O Senhor disse que estaria com eles. Olha para você ver, vamos continuar. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios não te submergirão, e quando passares pelo fogo, não te queimarás, mas a chama nem arderá sobre ti. Amado, você pode estar passando no meio do deserto, aquilo não vai te afligir. No meio do fogo não vai se queimar, no meio da água não vai se afogar. O Senhor não falou que ia ser fácil, mas Ele garantiu que ia estar contigo. Qual é o teu deserto? Qual é a tua luta? Qual é a tua dor? O Senhor, Ele está contigo. Mas você tem colocado essa causa diante dEle? Ou você sabe, mas Deus sabe. Deus sabe, mas Ele é teu pai. O filho, quando quer alguma coisa, ele fica pai, 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 pai. Não é assim? Quem aqui tem filho, gente? Eu tenho. Quando eles querem alguma coisa, fica pai, pai, pai. Não é assim? Puxando o pai? Pai, eu quero isso. Pai, eu preciso daquilo. Pai, eu preciso disso. Pai, eu preciso... É assim ou não é? E por que você não vai abrir a boca para falar com teu pai? Ele é o teu pai. Ele te deu legalidade para falar com ele o que tu quiseres. Não, pai, eu não estou aguentando não. Me tira dessa, Jesus. Ah, ó, desvia de mim, não quero não. Ó, alivia a barra aqui, tá pesado. Não falou que o fardo era leve e o jugo era suave? Então vambora, tira o peso daqui. Entra nessa causa comigo. Você está convidando Jesus para entrar na batalha contigo? Ou quer passar sozinho na batalha? Porque tem gente que quer carregar sozinho, né? Vou pegar essa caixa aqui e vou arredar ela sozinho. Não consigo tirar nem do lugar. Vou me esforçar pra quê? Quero. Tá entendendo? Se eu posso pedir ajuda, se eu falar, pastora, você não vem aqui, me ajuda a puxar a caixa. Ela vai vir, me ajuda a puxar a caixa. Vai ficar mais leve ou não vai? Imagina na sua luta se você convida. Quem pode resolver? Se tá difícil, é só Ele que pode resolver. Amém? Além do deserto ter direcionamento de Deus, esse deserto que a gente se enfia nele também às vezes porque a gente quer, a gente também precisa passar por um processo chamado crescimento espiritual. Sim ou não? Tiago 1, do 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ao passares por várias provações. Gente, Tiago está de palhaçada com a cara da gente, tá ou não tá? Tende grande gozo para passar por tribulação, por provação. Seja alegre ao passar por provação. Alguém aqui fica alegre passando por tribulação? Fica. Mas aqui a palavra manda. Está escrito. É só na minha Bíblia, gente? Bota aqui no telão para mim, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo de número 2 até o 4. Bota aí para mim. Tô perturbando o pessoal da mídia lá atrás agora. Isso, olha lá. Meus irmãos, tenhais boa fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Vai lá, próximo, 1, 2. Isso. Porque se no vosso ajuntamento entrares algum homem com um anel de ouro no dedo, não é esse não, pastor. Vai lá, passa. Vamos por 3. E atentai para o que traje precioso lhe dissestes. Assentai tu aqui no teu lugar. Eu vou achar essa referência aqui, peraí. Eu acho que eu anotei errado, me perdoe. Não foi o pessoal da mídia não, foi eu, tá? Tiago 1, 2 mesmo. A versão tá diferente aí, eu quero outra versão. Essa versão de vocês aí tá diferente da minha. Alguma versão tá igual a minha aí? Tiago 1, 2, 4. Tá aí alguma? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passar por várias provações. Tá igual? Achou?
Amém, tá igual. Ah, eu achei que era só minha Bíblia que estava errada, a sua também tá, né? Glória a Deus. Sabendo que a prova da nossa fé produz perseverança. A prova da fé produz perseverança. E a perseverança deve ser a sua obra completa, para que sejais perfeitos e completos e nada deficiente. Ele fala que a gente tem que ter alegria em passar pela prova, para que isso nos gera esperança e perseverança. E a esperança e a perseverança gera a obra completa sobre as nossas vidas. Espera aí, se está acontecendo alguma tribulação na minha vida, eu tenho que me alegrar? Tenho, que eu preciso alimentar a minha fé. Eu preciso ter amadurecimento espiritual. Em vez de reclamar, eu vou adorar. Se eu adorar, a minha fé vai aumentar e eu vou ter perseverança em continuar lutando. E diante dessa luta, a oportunidade de crescimento acontece sobre a minha vida, porque eu vou entender onde eu errei e vou tentar não fazer de novo. Amém, amados? Amém. Amém. E temos que também ter algo que é muito sério, para o final de tudo, para a gente conseguir concluir. Oração. Ninguém sai de um deserto sem oração. Precisamos ter uma vida de oração. A gente tem que ter bom ânimo. Temos que crer na liderança, confiar na nossa liderança, no ensinamento, dar testemunho dentro da nossa casa sobre os ensinamentos, ter fé, acreditar, ser perseverante e principalmente praticar oração. Vida de oração. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Não tem não, você não lava uma louça, você não toma um banho, você não ajeita um cabelo, você não vai para um trabalho, você não vai numa farmácia, você não vai em algum lugar. Você pode orar. A oração, ela chega quando ela é sincera. Você não precisa passar o dia inteiro orando não, amados. Você tem que fazer uma oração sincera para chegar diante do Senhor. A oração sincera sim atinge o coração de Deus. Em Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes de tudo, sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos, as vossas orações, pela súplica, com ação de graça, e pela paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quando você está em oração, mantém vida de oração, a sua mente e o seu coração está guardado. Você não vai pensar besteira, você não vai falar besteira, o seu coração não vai contaminar com o pecado, não vai falar coisa que não deve. Você vai conseguir ficar mais alicerçado diante de Deus. Passar pelo deserto vai ficar mais leve, porque tem alguém te ajudando em oração. Você está dando testemunho de fé dentro da tua casa e por onde você passa. Olha o suporte que Deus nos ensina a sair do deserto. Entendeu porque o tema é aprenda a sair do deserto? Esse povo, eles se colocaram no meio do deserto. Eles tinham acabado de sair do deserto, passaram pelo Mar Vermelho, ficaram ali, Moisés morreu, viu a terra prometida, e de novo eles se colocaram no deserto, porque eles não acreditavam que eles eram mais capazes de entrar ali. Eles não acreditavam que eles eram capazes de entrar ali. Por isso foi tomado aquelas pedras, para lembrar que Deus tirou eles de novo daquela situação. Hoje Deus está colocando uma palavra de fé sobre a sua vida, que você consegue sair do meio do seu deserto, seja ele o que Deus te coloca ou o que você mesmo tem se colocado. Mas para isso você tem que ter os primórdios, o ensinamento do que a palavra do Senhor está te ensinando nessa tarde. Exercer o poder da fé, estar em oração. As nossas preocupações têm que ser chegadas a Deus através de oração. Não é reclamação, não é a murmuração. A gente tem que parar de ficar reclamando pelos cantos sobre a nossa vida, como ela está ruim. Quando nós oramos, cada pedra dessa que nós levantamos diante do Senhor simboliza uma súplica, e automaticamente o fardo fica mais leve.
O Senhor, Ele toma para Ele as nossas dores diante das nossas orações. Já viu quando você acaba de orar diante de Deus, você fala com Deus, você pede algo para Deus, parece que a resposta ela vem mais rápido. Já aconteceram com vocês isso? Porque às vezes eu estou orando e Senhor, está difícil a situação. Eu preciso, Senhor, de uma resposta. Estou em oração ali, calada, falando com Deus. Quando eu penso que não, o telefone toca ou chega alguém me procurando e a resposta vem. Mas é o testemunho, é a oração, é a companhia de alguém para me ajudar a orar, fortalecendo na fé. Só assim a gente consegue sair do deserto. Amém, amados? Glória a Deus. Eu já vou finalizar já. Josué do 1 ao 4, ele nos ensina muito sobre a questão da fé, o exercer a fé em período que nós estamos em meio a um deserto. E quando nós passamos ali por meio ao deserto, logo vem o sinal da terra prometida. O Senhor nessa tarde, Ele trouxe a gente até aqui para dizer que está muito perto o fim do seu deserto. Muito perto o fim do seu deserto. Eu não sei qual é esse deserto. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei qual é a sua luta. Qual pedra hoje você quer levantar diante do Senhor? Qual clamor você quer levantar diante do Senhor nessa noite? Só Ele pode. E Ele te oferece hoje um colo, um refrigério, um respaldo, para que Ele possa tomar de si essa pedra, para ficar mais leve para você sair dessa situação de deserto. E só assim nós podemos juntas caminhar uma junto da outra em caminho em meio às nossas promessas. Então, amados, nessa tarde eu quero te convidar a ficar sobre os seus pés, para que a gente juntas podemos levantar a nossa pedra diante do Senhor, para que Ele venha e responda o nosso clamor, nos tirando desse deserto. Quando nós apresentarmos a Ele essa pedra diante dEle, vai ficar mais leve, a dor vai ficar mais leve, o tormento vai ficar mais leve, a perseguição, a provação, Ele vai tomar para Ele, para que a gente possa dar testemunho lá na frente do que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Amém? Então fica sobre os teus pés nessa tarde para a gente entrar em oração. Pedra, apresente a Ele. Qual tem sido a tua pedra? Em qual deserto você se colocou? Qual tem sido esse deserto? Às vezes é a tribulação de um casamento. Às vezes é um filho que está perdido em meio às drogas. É a falta de um emprego, a falta de uma provisão. Eu não sei qual é a sua dor, mas nessa noite eu quero orar pelas nossas vidas, porque a minha também está sendo apresentada ao Senhor. E assim juntas, uma com as outras, em uma única união, o nosso clamor vai subir aos céus. Amém? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é vida e luz para os nossos corações. Obrigado, Senhor, por Josué, que confiou em Ti, liderou o seu povo até a terra prometida. Enquanto, Pai, nós estamos aqui, também seguindo a nossa jornada, nos ajuda a reconhecer as nossas promessas. Toma as nossas pedras em Tuas mãos, Senhor, que nós possamos unir as nossas forças como comunidade em Cristo Jesus, apoiando mutuamente umas às outras nessa caminhada, levantando as nossas pedras que simbolizam nossas experiências, compartilhamento de fé, o nosso louvor, mesmo em horas mais difíceis, que sejamos um testemunho forte de caráter e poder diante de Ti. Dá-nos coragem, Deus, para confiar em Ti ainda mais nos tempos de prova, nos tempos de luta. Queremos aprender que os nossos corações têm que estar diante de Ti no momento do deserto, que eles se tornem uma pedra erguida diante de Ti, que nunca possamos esquecer de orar e apresentar a
Ti as nossas súplicas, as nossas tormentas e as nossas provações. Sabemos que a paz que excede todo entendimento guardará a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos olhar para um futuro, que possamos sempre lembrar de compartilhar as Tuas maravilhas que cercam especialmente a nossa casa, a nossa vida e o nosso lar. Que a nossa fé, as nossas experiências se tornem um legado de esperança, confiança em Ti, e que cada vez mais, Senhor, alicerçados diante da Tua promessa, nós possamos em uma só voz dizer: Senhor, somos Tuas filhas e nós estamos aqui, ó Pai, erguendo diante de Ti o nosso clamor, a nossa adoração, para que verdadeiramente nós possamos confiar em Ti. E assim, nós estamos em louvor e adoração em todos os momentos da nossa vida. Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, alivia a nossa pedra, alivia, Senhor, o nosso fardo, que sejamos cada vez mais livres, mais leves, conscientes que nós precisamos orar uma pelas outras e assim vencermos essa batalha em Cristo Jesus. Amém? Eu quero que nesse momento você se assente ainda em espírito de oração. A Priscila vai fazer uma ministração que vai finalizar o nosso grande encontro dessa noite. Amém?